Sofia, uma mulher de 29 anos, que leva uma vida simples no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, envolve-se em um relacionamento secreto com Ricardo, um homem casado, que conheceu no hotel onde trabalha. Ela alimenta a esperança de que um dia ele deixará a família para ficar com ela, mas ao longo do tempo percebe que vive à sombra de uma vida que não é sua, sempre esperando, sempre em segundo plano. Sua jornada é uma busca dolorosa por autoaceitação, amor próprio e a coragem de escolher uma vida onde ela seja a prioridade e não o segredo de alguém. Antes de mergulharmos na história, eu quero fazer um combinado com você. Enquanto eu conto essa jornada emocionante, comenta de onde você está me ouvindo aí embaixo. Pode ser do seu quarto, do ônibus, da praia, da cafeteria. Cada comentário vai fazer eu me sentir mais perto de vocês, criando a nossa própria comunidade de corações conectados. E se essa história tocar sua alma, não deixa de se inscrever no canal, porque toda semana trazemos uma história nova, que pode ser a chave para o seu próximo momento de inspiração. Prometo que você não vai querer perder o que vem por aí. Agora respira fundo e vamos começar. Meu nome é Sofia. Tenho 29 anos e minha vida se desenrola no Recreio dos Bandeirantes, um cantinho da zona oeste do Rio, onde o asfalto encontra o mar e o tempo parece escorrer com a lentidão das ondas na maré baixa. Moro em um prédio antigo, de fachada desbotada até o sal, de onde consigo ouvir o respirar constante do oceano e sentir a brisa carregada que varre a areia da praia do Pontal. Minha existência, naquele momento, era um espelho fiel da maré, previsível em seu ritmo, calmo em sua superfície e segura em sua monotonia. Eu era como uma concha bem assentada na praia. Sabia exatamente meu lugar. Trabalhava como recepcionista em um pequeno hotel boutique, escondido entre as ruas arborizadas do bairro. Conhecia cada detalhe daquele lugar, o cheiro de limpeza e flores tropicais que pairava no lobby, o som abafado dos elevadores, a rotina dos hóspedes que chegavam com olhos cheios de expectativa e partiam levando um pouco do nosso sol. Meus horários eram desenhados em turnos de 6 horas, minhas pausas eram marcadas por cafés tomados sozinha nos quiosques da orla, observando o vai e vem de corpos dourados e o voo circular das gaivotas. Minhas caminhadas solitárias na areia, sempre ao entardecer, eram meu ritual sagrado, o momento em que eu sussurrava para o vento os pensamentos que não ousava compartilhar com ninguém. O coração, esse território outrora aberto e fértil, agora se assemelhava a um cofre trancado. Relacionamentos passados não foram apenas rompimentos, foram pequenas mortes, deixando para trás cicatrizes profundas como sulcos na areia molhada. Aprendi, da maneira mais dura, que confiar era um risco, e que amar era frequentemente um sinônimo disfarçado de perder. Por isso havia erguido muralhas ao redor dos meus sentimentos e me convencido com uma convicção quase feroz de que a solidão era infinitamente mais honesta que o amor. A solidão não prometia o que não podia cumprir. Não traía, era um silêncio companheiro, em contraste com o barulho ensurdecedor de um coração partido. Até que Ricardo apareceu. Ele entrou no lobby uma tarde de semana, quando o sol poente lançava faixas douradas sobre o piso de mármore. Enquanto a maioria dos hóspedes chegava com pressa, falando alto ao telefone ou murmurando sobre o trânsito, ele era diferente. Movia-se com uma calma que parecia desafiar a agitação do mundo exterior. Seus olhos, de um castanho tão escuro que quase pareciam negros, não se apressaram sobre os detalhes do ambiente. Em vez disso, pousaram em mim, com uma curiosidade tranquila, como se eu fosse a parte mais interessante daquele lugar. Enquanto preenchia a ficha de registro, nossas mãos quase se tocaram ao passar a caneta. Um arrepio correu pela minha espinha. Seu sorriso era modesto, mas genuíno, criando pequenas rugas nos cantos dos olhos que contavam histórias que eu mal podia esperar para ouvir. Sofia, é? Ele perguntou e a maneira como pronunciou meu nome, suave, quase reverente, fez meu coração acelerar.
No dia seguinte, ele desceu mais cedo e se aproximou da recepção não como um cliente, mas como um explorador buscando orientação. Onde os moradores locais realmente vão? Ele perguntou, seus olhos fixos nos meus, com uma intensidade que era ao mesmo tempo desarmante e eletrizante. Eu lhe contei sobre a prainha escondida entre os morros, sobre o restaurante familiar na Barra de Guaratiba, onde as mesas ficam quase sobre a água, sobre o caminho secreto para o mirante da Pedra do Pontal, e enquanto eu falava, algo extraordinário aconteceu. Ele não apenas ouviu, mas absorveu cada palavra. Seu olhar não se desviou, não procurou por saídas ou distrações. Pela primeira vez em anos, alguém não apenas me ouvia, alguém verdadeiramente me via. Não a recepcionista profissional, não a mulher que se escondia atrás de uma carreira comum e uma rotina segura, mas a Sofia, que existia por trás de tudo isso. Nas 2 semanas que se seguiram, nossos encontros noturnos se tornaram o eixo sobre o qual meu mundo girava. Caminhávamos pela Praia da Macumba, com a espuma do mar beijando nossos pés, as luzes distantes dos condomínios da Barra cintilando como estrelas terrestres. Sentávamos na Pedra do Pontal, o som das ondas batendo contra as rochas, criando uma trilha sonora para nossas conversas. Falávamos sobre livros que nos haviam marcado, músicas que nos faziam sentir, sonhos que tínhamos abandonado pelo caminho. Ele dizia ser casado com o trabalho. Eu confessava ser casada com minha rotina. Mas na escuridão aconchegante da praia noturna, éramos apenas 2 almas se reconhecendo, 2 náufragos encontrando terra firme um no outro. Então veio a noite que mudou tudo. O céu estava incrivelmente estrelado. A Via Láctea visível como um véu prateado, estendido sobre as nossas cabeças. Paramos perto da água, o reflexo das estrelas dançando na superfície escura do mar. Ele se virou para mim, seu rosto iluminado pela luz suave da lua. Estar com você me traz paz, sussurrou, suas palavras carregadas de um peso emocional que me tirou o fôlego. Aquela simples frase atingiu um lugar em mim que eu nem sabia que ainda existia. A paz. Havia tanto tempo que não sentia isso, que não acreditava mais que fosse possível. E naquele momento, sob um teto de infinitas possibilidades, eu permiti que a esperança, frágil e temerosa, desabrochasse dentro de mim. Eu acreditei. Quando ele partiu, levei seu cheiro comigo. Uma mistura de mar, protetor solar e algo indefinivelmente seu que impregnou minha memória. As mensagens diárias tornaram-se meu ritual matinal. As ligações noturnas, meu conforto antes do sono. As risadas que compartilhávamos ao telefone ecoavam em meu apartamento vazio, preenchendo-o com a promessa de algo mais. E então, 1 mês depois, ele voltou. Mas desta vez, não era um hóspede de passagem. Alugou um apartamento perto do canal de Sernambetiba, com vista para as águas calmas onde os barcos balançavam suavemente. A primeira noite naquele lugar foi mágica. Cozinhamos juntos, uma dança harmoniosa no espaço pequeno da cozinha, nossos corpos se movendo em sincronia natural. Colocamos música baixa e dançamos no meio da sala, iluminados apenas pela luz dourada do abajur. Seus braços ao meu redor pareciam o porto seguro que eu sempre procuraria. Naquele momento, olhando em seus olhos enquanto girávamos lentamente no chão de madeira, eu me permiti fazer algo perigoso. Eu me permiti sonhar. E nos recessos mais profundos do meu coração, uma pequena chama começou a crepitar. A possibilidade de que talvez, finalmente, eu tivesse encontrado o amor que merecia. Até que a verdade veio como uma maré vazia, arrastando com ela todos os meus sonhos e revelando os destroços que estavam enterrados na areia. Estávamos no apartamento dele, naquela noite que deveria ser como todas as outras. O cheiro do jantar ainda pairava no ar, as velas ainda tremulavam na mesa,
Mas algo no ambiente tinha mudado. Ele estava distante, os olhos evitando os meus, as mãos inquietas. Sofia, preciso te contar uma coisa. A voz dele soou rouca, como se cada palavra fosse uma lâmina saindo da garganta. Meu corpo inteiro contraiu num alerta silencioso. Meu coração, que antes batia no ritmo suave das ondas, agora acelerou como um tambor de guerra. Eu sou casado. O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer trovão. O mundo desabou, mas sem estrondo. Foi um colapso silencioso, interno. Tenho 2 filhos. Cada sílaba era um golpe. Casado. Filhos. As palavras ecoaram na sala, no meu peito, na minha alma. O chão literalmente pareceu se abrir sob meus pés. Senti as pernas fraquejarem, as mãos ficarem geladas, úmidas. Um calor horrível subiu pelo meu rosto, a queimadura da humilhação. Ele tentou explicar. O casamento já acabou. Só continuamos juntos pelas crianças. É você que eu amo. Não esperava conhecer alguém como você. Mas suas palavras eram como areia movediça. Quanto mais ele falava, mais eu afundava na realidade cruel. Enquanto ele se justificava, eu só conseguia ouvir o som das ondas lá fora, que agora pareciam zombar de mim. Um lamento eterno pela minha ingenuidade. Saí. Não corri, não gritei. Apenas saí, com uma dignidade que não sentia, deixando para trás o cheiro dele nas minhas roupas, o gosto das mentiras na minha boca. Naquela noite, chorei até secar por dentro. Chorei por ele, por mim, mas principalmente por ter acreditado, por ter me deixado enganar, por ter sido tão tola. E aqui vem a parte que talvez você me julgue. Eu julguei a mim mesma. Ele mandou mensagem. Me desculpe, sinto sua falta. Não é o que você pensa. Eu ignorei. Por 3 dias me mantive forte. E então, cedi. Por quê? Porque naquelas horas roubadas no apartamento dele, eu me sentia viva. Porque ele lembrava do livro que eu havia mencionado uma vez e me trazia na visita seguinte. Porque sabia que eu tomava chá de camomila com mel antes de dormir e sempre tinha preparado. Porque quando estávamos naquele espaço fechado, longe do mundo, seus olhos não mentiam. Eles me devoravam, me adoravam, me colocavam no centro de seu universo. E essa sensação de ser o centro do universo de alguém é mais viciante que qualquer droga. Tornei-me a outra, a amante, a mulher que espera, a que checa o telefone obsessivamente, a que cancela planos com amigos porque talvez ele possa vir, a que mente para a família, a que se esconde nas sombras de um amor que não pode ver a luz. E a cada encontro secreto, um pedaço de mim morria. A cada mensagem apagada, minha autoestima minguava. A cada desculpa que inventava para os meus amigos, eu me traía um pouco mais. Mas o pior não era mentira para os outros. Era mentira que eu contava para mim mesma. Ele vai se separar. É só uma questão de tempo. Os filhos são pequenos. Ele me ama. Eu me tornei especialista em desculpas alheias e em me trair. E sabe qual é o fundo do poço? É quando você se olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que está te encarando. É quando a humilhação vira rotina e você aceita migalhas, chamando isso de amor. E você aí, ouvindo isso, já se pegou numa situação onde a humilhação virou rotina? Já aceitou migalhas achando que era amor? Aos poucos, a esperança foi se tornando um fardo. Cada partida dele doía mais. Cada silêncio entre nós ecoava mais alto. Eu não era mais eu. Era um reflexo da necessidade dele. Foi durante um café com Laura, numa tarde chuvosa de sábado, que o véu finalmente se rasgou. Eu contava pela 100ª vez
como Ricardo havia esquecido nosso encontro porque a filha estava com febre. Minha voz soava plana, resignada, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa. Laura não me interrompeu. Quando terminei, ela colocou sua xícara no pires com um cuidado solene e me fitou com uma expressão que misturava amor e dor. Sofia, ela disse, e sua voz tinha uma qualidade rara. Era suave como um abraço, mas afiada como um bisturi. Você é a mulher mais incrível que conheço. É inteligente, forte, leal. Mas você está se contentando com migalhas quando merece o banquete inteiro. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem naquele silêncio que sussurra verdades. Você merece ser a primeira escolha de alguém, não o plano B. Merece um amor que caminhe de mãos dadas com você sobre a luz do sol, não que se esconda nas sombras como se você fosse uma vergonha. Algo dentro de mim se quebrou, não de forma violenta, mas como um cristal que finalmente cede após muita pressão. As palavras de Laura encontraram o caminho através de todas as justificativas que eu havia construído, todas as desculpas que eu contava a mim mesma. E você, já sentiu isso? Aquela momentânea e terrível clareza que chega como um raio, iluminando todas as mentiras que você conta para si mesmo? Naquela noite, sozinha em casa, encarei meu reflexo no espelho do banheiro e fiz a pergunta que mais temia. O que você está fazendo com a sua vida, Sofia? A resposta veio em um sussurro. Estou me matando aos poucos. A última vez que nos vimos tinha um ar de finalidade. O apartamento cheirava a maré baixa e a flores murchas. Quando ele chegou, trouxe aquelas flores brancas que eu tanto gostava, mas pela primeira vez elas me pareceram funerárias. Precisamos conversar, eu disse, e ele entendeu imediatamente. Seus olhos escureceram como o mar antes da tempestade. Eu te amo, comecei, e cada palavra era uma facada no meu próprio peito. Talvez eu sempre ame você, mas não suporto mais viver na sua sombra. Não aguento mais ser o segredo que você esconde, a parte da sua vida que não pode ver a luz. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Seus olhos se encheram daquela tristeza que eu conhecia tão bem. A mesma tristeza que sempre me fazia ceder, que sempre me fazia voltar. Eu não posso deixá-los. Ele sussurrou, e pela primeira vez eu ouvi a verdade nua e crua em sua voz. Não era não quero, era não posso. E naquela simples distinção, toda a minha esperança desmoronou. Eu sei, respondi, e essas duas palavras foram as mais difíceis e libertadoras que já pronunciei. E é assim que acontece, não é? O momento em que você finalmente aceita a verdade que sempre soube, mas se recusava a enxergar. Naquela noite, chorei como nunca havia chorado antes. Não eram lágrimas de raiva ou de desespero, mas de purgação. Cada lágrima lavava um pedaço da mentira. Cada soluço expulsava um fragmento da ilusão. Era uma dor limpa, aguda como o corte de uma faca esterilizada. A dor que precede a cura. Como quando o mar revolto varre a praia, levando todo o lixo e deixando apenas a areia limpa e pronta para novos começos. Porque algumas dores não são para nos destruir, são para nos limpar. E você, já sentiu essa dor que liberta? Naquele momento, entre lágrimas e suspiros, eu finalmente entendi. Estava chorando não pelo fim do nosso amor, mas pelo renascimento de mim mesma. E essa dor, por mais intensa que fosse, era 1000 vezes melhor que a morte lenta que eu vinha aceitando. O sol já nascia quando adormeci, exausta, mas limpa. Pela primeira vez em anos, eu estava pronta para viver minha própria vida, não na sombra de ninguém. Nos meses que se seguiram, cada amanhecer trouxe uma pequena revolução.
Acordava cedo e caminhava na praia enquanto o sol nascia, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Minhas pegadas na areia molhada eram como marcas de uma nova propriedade sobre minha própria vida. Respirava fundo e o ar salgado parecia limpar não apenas meus pulmões, mas minha alma. Voltei a ler, não como fuga, mas como redescoberta. Cada livro era uma conversa comigo mesma, uma peça do quebra-cabeça que eu estava remontando. Meus amigos, aqueles anjos pacientes que nunca me abandonaram, me receberam de volta com abraços que não precisavam de explicações. Nossas risadas ecoavam em cafés e varandas e cada gargalhada era um golpe contra a sombra que havia me habitado. Mas a verdadeira transformação começou naquela sala de aula simples do centro comunitário. Inscrevi-me num curso de escrita quase por acaso, movida por um impulso que nem eu mesma entendia. Na primeira aula, minhas mãos tremiam ao segurar a caneta. Escrever sobre a dor era como reabrir feridas, mas eu descobri algo mágico. Ao colocar no papel a angústia, a esperança, os segredos vergonhosos e os sonhos adiados, eu não estava apenas contando uma história, estava me reencontrando pedaço por pedaço. Cada palavra escrita era um fio de luz na escuridão. Cada página preenchida era um território reconquistado de mim mesma. E sem perceber, no processo de narrar minha própria história, eu estava me reescrevendo. E então, quando eu menos esperava, a vida me pregou uma daquelas peças belas que só acontecem quando paramos de forçar. Foi numa terça-feira comum, após a aula de escrita, que o universo sussurrou meu nome. Na livraria da esquina, entre as prateleiras de literatura brasileira, nossos olhares se encontraram. Ele não tinha a intensidade avassaladora de Ricardo. Seu olhar era tranquilo, como o mar na maré cheia. Bruno, ele se apresentou. E seu aperto de mão era firme, mas suave. Você está na turma de escrita, não é? Nos encontramos num café da esquina na semana seguinte. E foi ali, entre xícaras de café esfriando e o burburinho suave do lugar, que aconteceu algo extraordinário. Eu lhe contei minha história. Toda ela. A paixão, o segredo, a humilhação, a dor. Não poupei detalhes, não suavizei a verdade. Ele ouviu, não interrompeu, não julgou, não ofereceu soluções fáceis. Quando terminei, ele simplesmente disse: "Você é corajosa e merece coisa melhor." E você já se perguntou como seria encontrar alguém que olhe para suas cicatrizes e veja a força, não fraqueza? Com Bruno, aprendi que o amor verdadeiro não precisa de dramalhões nem de segredos. Ele me mostrou que o amor que tanto precisava não era aquele que queima rápido e intenso, mas aquele que aquece devagar e dura para sempre. Ele caminha comigo na orla aos domingos, de mãos dadas, sem medo de quem possa ver. Posta nossas fotos nas redes sociais. Me apresenta aos amigos como minha namorada. Coisas simples, que deveriam ser óbvias, mas que, para mim, eram revolucionárias. E aqui está, a revelação que mudou tudo. Hoje, quando olho para trás, entendo que Ricardo não era o amor da minha vida. Era a lição necessária. Ele me ensinou o que não aceitar, o que não mereço, onde não devo me colocar. E Bruno? Bruno é o recomeço que eu nem sabia que precisava. A paz que tanto busquei não estava escondida em apartamentos discretos ou encontros secretos. Estava aqui, à luz do sol, numa vida vivida em voz alta, sem medo de ser feliz. E se eu pudesse deixar uma única mensagem para você que está me ouvindo, seria esta. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar como não queremos ser amadas. Outras chegam para nos mostrar como sempre deveríamos ter sido amadas. A sabedoria está em saber distinguir uma da outra. Eu, Sofia, finalmente parei de esperar por um amor que me escondia e comecei a viver um amor que me celebra.
A história de Sofia nos lembra que todos merecemos um amor que não precise se esconder. Um amor que caminha ao nosso lado sob a luz do sol, não apenas nas sombras da conveniência. Muitas vezes confundimos o amor com a dor de esperar. Acreditamos que sofrer por alguém é prova de um sentimento verdadeiro. Mas Sofia nos mostra que o amor de verdade não dói, não esconde, não nos diminui. Pelo contrário, ele nos expande, nos fortalece e nos faz brilhar. Assim como ela, você também pode estar segurando algo ou alguém que já não cabe mais na sua vida. Pode estar adiando a sua própria felicidade por medo da solidão ou da mudança. Mas saiba isso. Você merece ser a primeira opção, não o plano B. Merece ser amado com inteireza, não apenas nos momentos roubados. A jornada de cura de Sofia não foi sobre esquecer Ricardo, mas sobre se reencontrar. Foi sobre redescobrir a sua própria luz, depois de tanto tempo vivendo na escuridão alheia. E é isso que eu desejo para você. Que tenha coragem de soltar o que não lhe serve mais, mesmo que doa no início. Que se permita sentir a dor, mas não se acostume a ela. Porque assim como o mar do recreio sempre renova suas ondas, nós também podemos recomeçar. Podemos aprender a nos colocar em primeiro lugar, a honrar o nosso valor, a dizer chega quando algo nos diminui. Que a história de Sofia inspire você a escolher pessoas que se orgulhem de tê-lo em sua vida. Valorizar sua paz interior acima da paixão que destrói. Reconhecer que você merece um amor completo, não apenas migalhas de atenção. E lembrar que é melhor estar só do que mal acompanhado. O maior amor da sua vida deve ser por você mesmo. Todo o resto é consequência. Você é digna de um amor que não precise de explicações. Um amor que simplesmente é. Sofia encontrou a sua força quando parou de esperar por alguém e começou a viver por si mesma. E você? Quando vai começar a viver a vida que realmente merece?